Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a um dos vídeos mais pedidos deste canal. Sério, gente, esse é um dos vídeos mais pedidos do canal. Vocês pedem há muito tempo. Eu fico me fazendo de desentendida, porque é um vídeo que vai ser difícil pra vocês, é um pouco difícil de escutar o que eu vou dizer em seguida. Então eu fiquei me fazendo um pouco de desentendida, mas agora eu resolvi dar a cara, a tapa, entendeu? Então vamos lá. Mas antes, meu jabá, claro, né? Tem um momento jabá aqui desse vídeo, que é que eu dou aulas particulares de inglês. Então, se quiser aulas comigo, entre em contato por esse e-mail que tá aqui na tela. Inclusive, tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês, os exemplos, a maneira que eu vou explicar, tudo isso eu tô tirando de uma aula minha, dos meus alunos particulares. Então, se quiser, entre em contato comigo. Bom, a coisa que eu acho que vai ser mais difícil de vocês escutarem, e eu tô com um pouco de medo da reação de vocês, é o seguinte: não existe regra. É isso mesmo que você viu, não existe regra. Ai, gente, segura na mão de Deus e vai. Pois é, não existe regra, mas existem diferentes situações em que usamos o to e situações em que usamos o for. Pode ser que em algum momento você esbarre em uma situação que você pense, cara, nunca vi isso antes, não tá em nenhuma das situações que eu já estudei. Pode acontecer. Por quê? Porque, gente, é um estudo constante. Aprender uma outra língua é você estar sempre estudando, está sempre procurando novas maneiras de aprender, procurando novos diálogos, novas conversas. Então, você nunca vai saber tudo, sinto te informar isso. Então, vai acontecer uma hora ou outra de você pensar, cara, realmente não sei, acontece comigo, é normal. Então, esse assunto, esse negócio do to e for é uma coisa que você precisa se acostumar com aquele tipo de frase, aquele tipo de assunto, e aí sim você vai saber se é to ou se é for, tá? Ah, e lembrando que em português, o to e o for, eles viram para ou por, né? Para ou por, mas não necessariamente um é um e outro é outro, não, é uma coisa meio louca, entendeu? Então vamos começar pelo to. A primeira situação em que usamos o to é quando estamos falando de movement or destination. Então, um movimento, um destino. Por exemplo, we are going to Paris. We are going to Paris. E não we are going for Paris. We are going to Paris. Que dá uma intenção de movimento, destino. Você está indo de um lugar para o outro. Então, to. She's going to the grocery store. She's going to the grocery store. Então ela está indo ao supermercado. Ela está indo fazer compras. She's going to the grocery store. A segunda situação em que usamos o to é quando estamos falando de reason. Então quando tem um motivo para você estar ali fazendo alguma coisa. Por exemplo, I went to the store to buy milk. I went to the store to buy milk. Então I went to the store, destination, movement. Então eu fui na loja to buy milk, para comprar leite. Porém, se a gente omitir esse verbo, nós usamos for. I went to the store for milk. I went to the store for milk. Então, quando temos uma razão para estar fazendo aquilo, em que o verbo aparece, usamos to. Se não tiver verbo, se só tiver um substantivo depois, aí sim usamos for. A terceira situação em que usamos to é quando estamos falando de um destinatário. A gente está fazendo algo para alguém. Principalmente quando temos o verbo give, tá? Por exemplo, give this to her. Give this to her. Então, dê isso a ela. Então, para ela, a ela. To her. Mas se você não tiver o verbo give, aí sim você vai usar for. This is for her. This is for her. Então, isso é para ela. Você vê que no português a gente acaba usando a mesma preposição, para, a ela, mas no inglês muda. Então, give this to her e this is for her. Viu? Mudou. A quarta situação em que usamos o to é quando temos uma directed action. Então, uma ação direcionada para alguém, uma coisa bem específica, tá? Por exemplo, what did you do to him? What did you do to him? Então, o que você fez pra ele? O que você fez com ele, né? Que a gente diria em português. Então, você bateu nele, você magoou ele, você fez alguma coisa de ruim pra ele. Então, what did you do to him? O que você fez com ele? O que você fez pra ele? Mas, se nessa mesma frase nós usarmos o for, aí a ideia já é outra. Aí a ideia já vai ser de ajudar alguém. What did you do for him? What did you do for him?
Então, por exemplo, ele tá machucado e você fez algo pra ajudar ele, você fez algo por ele, você ajudou ele a carregar alguma coisa, você ajudou ele a chegar em algum lugar. Então, what did you do for him? O que você fez por ele, sabe? O que você fez no lugar dele. Usamos também o to nessa quinta situação, que é para se referir a time period, então um período de tempo. Por exemplo, I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Então eu trabalho de segunda a sexta. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Então eu trabalho de 9 da manhã às 5 da tarde. Então quando você quiser se referir a um período, assim, um tempo, né, você vai usar o to. Agora vamos falar sobre o for. Eu já falei, né, sobre o for nas outras situações que eu já citei, né, comparando o to com o for, mas tem algumas que eu ainda não citei. A primeira é quando você fala de um benefício para alguém. Por exemplo, running is good for your health. Running is good for your health. Então correr faz bem à sua saúde, é bom para a sua saúde. Então, for your health. Mesmo que em português a gente acabe usando para, não necessariamente vai ser to, tá? Então, for your health. Já falamos também dessa segunda situação, que é de ajudar alguém. Por exemplo, what did you do for him? Ou até mesmo um outro exemplo, could you carry these books for me? Could you carry these books for me? Então, poderia carregar esses livros para mim, mas é no meu lugar. Então, a pessoa não vai fazer aquilo, você vai fazer por ela. Então, é for me, ok? A terceira situação é quando estamos falando de purpose. Então, um propósito específico. Por exemplo, the room is for guests to use. The room is for guests to use. Então, esse quarto, esse ambiente é para convidados, tá? É para uso dos convidados. Então, for guests. Um outro exemplo, this medicine is for her to take twice a week. Então, this medicine is for her to take twice a week. Então, esse remédio é para ela tomar 2 vezes por semana, tá? Então tem um propósito específico, for her. E a quinta situação que eu separei aqui para vocês sobre o for é quando estamos falando de uma duração ou um tempo específico. Por exemplo, I've been studying English for 5 years. Então eu tenho estudado inglês ou venho estudando inglês há 5 anos. Ou até mesmo nesse outro exemplo que já é um tempo específico. My boss scheduled a meeting for 9 a.m. Então, meu chefe marcou uma reunião para as 9 da manhã. Então é isso por hoje, espero muito que tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários quais dessas situações vocês não sabiam, a diferença entre to e for, o que vocês mais erravam, qual tipo de frase aqui vocês colocariam diferente. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber em que eu ajudei vocês. Deixa o like, não esquece que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, no grupo do WhatsApp do curso de inglês, amigos que estão aprendendo inglês, então compartilha que é muito importante para ajudar a crescer o canal. E me segue nas redes sociais também, sou Cíntia Severino em todas elas, principalmente no Instagram, porque eu posto foto lá para vocês mandarem dicas de vídeo e fazerem perguntas, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!